Eu tenho deixado claro a cada dia, porque a visão da igreja a gente tem que estar sempre falando, né? Os cultos de quintas-feiras são cultos voltados para a gente buscar o avivamento espiritual, tá bom? E a gente sabe que na semana é corrido para todo mundo. Então o culto ele está começando às 8 horas da noite e no máximo, estourando, 9h20 ele termina, tá bom? Com tudo isso que aconteceu aqui na quinta-feira, 9h20 a gente tinha encerrado o culto. É 1h20. Às vezes, você fica girando esse celularzinho para cima aí, ó, e quando você vê, passou 1h30, e você nem percebeu. Mas estar na igreja 1h20, para algumas pessoas é difícil. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a gente tenha prazer de estar na casa de Deus. Amém? Então, quinta-feira é isso. Domingo, você já sabe o horário. E hoje nós estamos na série de mensagens, né? Jesus. Eu quero ler Romanos 8, do 1 ao 6, porque Jesus não está só nos evangelhos. Jesus está em toda a palavra. De Gênesis, Apocalipse, a gente encontra a pessoa de Jesus. Agora, pois, Romanos 8, 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que a lei não pôde fazer por estar enfraquecida pela carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Vamos orar. Deus, a Tua palavra, ela será ministrada, e o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa e a necessidade dessa igreja, Senhor. Então, neste momento, Espírito Santo, tenha liberdade de falar conosco, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam abertos, que a nossa mente esteja aberta, que o nosso coração esteja aberto, que a gente entenda e compreenda a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Como eu havia dito, nós estamos nessa série de mensagens no mês de abril chamada Jesus. Na primeira semana, e você vai lembrar, foi a semana de Páscoa. E nós pregamos aqui sobre Jesus vive. E nós falamos em 1 Coríntios 15, 17, né? De que Ele vive. E se Ele vive, nós também viveremos. Falamos aqui, você vai lembrar, professor faz isso, professor gosta de retomar a matéria. Você vai lembrar, quer ver o que você vai lembrar? Eu falei que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. A nossa fé só faz sentido porque Jesus Cristo ressuscitou. Semana passada, nós meditamos em João capítulo 3, verso 3, em que nós falamos sobre o novo nascimento. Nós vimos a vida de Nicodemos, que foi de noite ter com Jesus, e ele ouviu uma palavra que ele não imaginava. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Então, no primeiro domingo, nós falamos que Jesus vive. No segundo domingo, nós falamos que Jesus faz com que a gente venha a nascer de novo. E nesse terceiro domingo nós vamos avançar um pouquinho mais, que eu quero falar sobre Jesus que muda a nossa vida. Amém? Mas pastor, se Jesus faz com que a gente nasça de novo,
A gente já não mudou de vida? É uma sequência. E a gente vai trazer a palavra e que você analise se você tem mudado de vida. Não sou eu que vou dizer para você se você mudou de vida. É você com Deus e com o Espírito Santo que tem que saber se você mudou de vida. Sabe, queridos, você não está diante de um pastor que acredita que o sucesso de uma igreja se dá pelo dinheiro que ela tem no caixa. E eu não estou dizendo que a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa. A gente tem uma calçada feia demais lá fora. E a gente precisa de dinheiro para reformar aquela calçada. O último orçamento que a gente viu, né? Estava aí os 40 e vai 40 e mais. Então o dinheiro, ele é necessário. Ele é necessário para a gente ter uma boa calçada. Porque uma calçada com buraco pode causar algum acidente. Mas sinceramente, você está diante de um pastor que entende que o sucesso de uma igreja é quando as pessoas mudam de vida, nascem de novo, deixam seus pecados e começam a viver uma vida de plenitude na presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar, sobre mudança de vida, sobre transformação. Nós estamos vivendo um tempo, isso tem nos deixado muito chateados, um tempo em que muitas pessoas estão frequentando a casa de Deus, mas não estão permitindo, pastor Eliseu, que o Deus da casa transforme ela. Que hino lindo que nós cantamos, tem lugar na mesa, mas quando a gente senta na mesa do Pai, é para ouvir o que o Pai tem para nos ensinar. Quando a gente senta na mesa do Pai, é para aprender com o Pai. E eu não estou falando do Pai dessa terra, eu estou falando do Pai nosso que estás nos céus. Então hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o que Jesus faz na nossa vida. Jesus, ele vive. Jesus, ele faz com que a gente nasça de novo. Mas Jesus quer mudar a nossa vida. Não adianta, Gislene, só ficar falando de Jesus, que Jesus transforma. É preciso que a gente comece a viver isso no cotidiano da nossa vida. Existe uma diferença entre pessoas que têm, pastor Eliseu, apenas contato com Jesus, contato com Jesus, e aqueles que deixam que Jesus mude a vida deles. Desculpa, você está frequentando uma igreja que você vai ouvir sistematicamente: a gente precisa permitir que Jesus mude a nossa vida todos os dias. Pastor, por que Jesus tem que mudar a nossa vida todos os dias? Porque nós somos pecaminosos, nós nascemos da carne, e a nossa carne, ela quer falar alto todo dia. Por isso que diz: por amor a mim, eu envio vocês como ovelha diante do matador. Essa carne precisa morrer, meu irmão. E deixa eu te falar, essa carne não precisa morrer só... Que dia que é hoje? 19 de abril, é isso? Não, ela vai morrer no dia 19 de abril, mas amanhã, quando a gente acordar, a carne vai querer nascer de novo. A gente vai ter que matar ela de novo, no dia 21, e assim até a volta de Cristo. Pensa numa coisa que gosta de nascer todos os dias, é a nossa carne. Nós não queremos uma igreja que a gente só ouça a respeito de Jesus. A gente quer uma igreja, em nome de Jesus, que a gente venha nascer de novo, que a gente venha viver diferente. E aqui algo revela muito sério, se revela muito sério. Jesus não quer que a gente mude aqui na igreja apenas. Jesus quer que a gente mude na nossa casa. Jesus quer que a gente mude nas nossas relações, nas nossas interações, no nosso trabalho. Jesus quer que a gente mude no nosso comportamento. Porque ser crente no domingo de manhã, na hora do culto, é fácil, Andréia. O lugar mais fácil para você ser crente é esse agora, em que o pastor está pregando e você está sentado com essa roupinha de ver Deus. É fácil demais ser crente aqui, irmão.
Esse dia eu estava conversando com o pastor Eliseu, ele falou: pastor, um dos problemas da casa de recuperação é porque o rapaz ele fica lá dentro da casa de recuperação e lá é culto toda hora, é glória toda hora, é Bíblia toda hora, não é, pastor? Então ele toda hora é 5 cultos no dia. Como você não fica crente desse jeito? Antes do café da manhã é culto, depois do café da manhã tem culto, antes do almoço tem culto, depois do almoço tem culto, aí à tarde tem culto, depois da janta, antes da janta tem culto. Rapaz, é Bíblia, é Bíblia. O problema é quando sai. O problema é quando ele vai andar na rua e vai passar na frente da biqueira que ele comprava droga. É aí que começa. Eu tenho um tio, e eu falo isso com muita tristeza no meu coração. Há 40 anos ele é dependente químico. Última vez, nos reunimos toda a família, internamos ele. A família se reuniu, mas deu um tratamento. Foi que nem aquele esquadrão da moda que passava. Fez os dentes, colocou os dentes, ele engordou, ficou bonito, fez a barba, cortou o cabelo. Ficou 6 meses na casa de recuperação. Nesses 6 meses, toda a família reunida. A gente pintou a casa, a gente arrumou a casa, a gente trocou as panelas, a gente trocou os móveis. Está tudo certo. Eu já contei isso aqui. Ele saiu da casa de recuperação. Recomeçou a vida. Passado um tempo, eu estou assistindo a Record, o Jornal da Record. Começa o Jornal da Record. Isso aconteceu comigo, tá? Aconteceu com a minha vida. Aí está lá o jornalista da Record, balanço geral. Olha, homem abandonado pela família. Família abandona homem. Homem vive largado, os parentes não querem saber. E não sei o que lá, e sei o que lá. Aí mostrou a casa. Eu falei, essa casa aí eu acho que eu conheço. Um lixão. Ele tem essa mania de pegar lixo na rua e trazer para casa. Vamos conversar com o homem. Quando mostrou o homem quem era? É isso mesmo que você está pensando, meu tio. E o sem vergonha ainda fala assim, ninguém me ajuda. Eu falei, olha lá mãe, o tio está falando que a senhora não ajudou ele. Por quê? Porque é pelo esforço humano. Em contrapartida, eu nunca me esqueço de um culto de manhã, eu já contei isso aqui. Hoje não pode falar, mas eu vou falar porque vocês entendem. Mas, né? Estava pregando num culto de manhã lá no Itaim, entrou um negão de 2 metros de altura, forte. O negão entrou, sentou na primeira fileira de cadeira. Nessa época o sogro do meu cunhado, seu Natalino, era obreiro, só estava eu e o Natalino no culto. Eu olhei para o Natalino olhou para mim, eu falei, nós vamos apanhar aqui hoje a gente apanha. E nós começamos a pregar a palavra. Quando acabou o culto, esse homem veio na frente. Evangelista, ele veio aceitar Jesus, mas não queria que ele viesse aceitar Jesus. Ele podia deixar para aceitar Jesus em outro culto. E ele veio. Ele falou, eu quero aceitar Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, nós vamos orar por esse homem. Você sabe que a gente é pentecostal, né, irmão? Eu vou pôr a mão nesse homem aí. Esse homem está com a cara que vai cair, Jesus. Se o capeta pegar esse homem, só os braços dele, como é que a gente vai aguentar? Mas para resumir a história. Em uma oração, e eu vou dar o nome dele, né? O pastor Pedro, hoje é pastor, foi liberto da cocaína, do crack, do álcool, de tudo. Uma oração. E hoje ele é pastor. Porque ele permitiu que o Espírito Santo transformasse a vida dele. Não teve casa de recuperação. Não teve meses e meses de internação. É sobre isso que eu estou falando. Jesus, ele quer se revelar para nós como Jesus que muda a nossa vida. A pastora estava falando aqui, e eu me incluo nisso de uma outra forma. Depressão eu nunca tive, mas ansiedade, meu Deus do céu. Como eu sou, às vezes, ansioso. E de uma certa forma, ansiedade é falta de fé. Porque quando a gente fica ansioso, a gente está dizendo para Deus o quê? Eu não confio que o Senhor vai cuidar. Já melhorei muito, viu? Melhorei demais. Que diga aí, cadê a Conceição, que lembra o pastor Osés como era? Eu era
Meu Deus do céu, acelerado. Se você acha que eu sou acelerado, eu era mais ainda. Acho que eu era ligado no 360. Mas a gente vai entendendo que algumas coisas na nossa vida, a gente não vai ter o controle. Aquilo que a gente pode fazer, a gente vai fazer. E aquilo que está acima das nossas condições, a gente tem que entregar para Deus. E todos os dias eu brigo com a minha ansiedade. Que ansiedade, pastor? A ansiedade que eu coloco algo na mão de Deus e quando eu vejo, eu estou querendo tirar e falar, não, Deus, deixa que eu resolvo aqui, deixa que eu faço. Mas se a gente colocou na mão de Deus, a gente tem que descansar e confiar que Deus está trabalhando ao nosso favor. E aí eu quero ler esse texto que nós acabamos de ler, eu quero ler o versículo 1 que diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu explicar esse texto. No capítulo 7, Paulo está dizendo da lei de Moisés. E a lei de Moisés, ela era boa para mostrar os nossos pecados. Mas ela não tinha o poder de nos transformar. A lei de Moisés era como se fosse um espelho. Vou pregar aqui embaixo, eu gosto de descer aqui. Lá tá quente, lá em cima está quente. Quando você vai no espelho, Elião, é brincadeira, não me entenda mal. Quando você vai no espelho, Elião, e você vê que o cabelo está bagunçado. Léo, você vai no espelho e vê que o cabelo está bagunçado. Né, Álvaro? Olhou lá, está bagunçado o meu cabelo. O espelho, ele tem o poder de arrumar o seu cabelo? Não. Quando você vai no espelho e percebe que caiu uma sujeira na sua roupa, o espelho, ele tem o poder de trocar a sua roupa? Não. O espelho, ele serve para uma coisa, mostrar para você o que está certo e o que está errado. No meu caso, sempre para mostrar que eu estou bonito. Você não quer acreditar? Eu acredito. Eu tenho um espelho bem grandão na minha casa. E toda vez que eu olho, eu falo, eita cabra bonito que está na frente desse espelho aqui. Porque se você não gostar de você, meu irmão, quem é que vai gostar? E a lei de Moisés, Paulo, para a gente entender esse capítulo 8, a gente tem que voltar no 7. No capítulo 7, pastor Isaías, Paulo está falando da lei de Moisés. Ela é boa, ela é santa. Mas se eu for fazer uma analogia aqui, é como se fosse um espelho, Luciano. Você chega diante da lei e você sabe que tem um pecado. Mas e agora? Eu sei que eu tenho um pecado. A lei me mostra o que é pecado. Como assim, pastor? A lei não dizia não adulterarás, não matarás, não furtarás, não é isso? Fora que eles pegaram esses 10 mandamentos e transformaram em 630 e cacetada. Então tinha 600, quantos que eram? 613. Tinham 613 espelhos que você olhava e sabia que você estava errado. Mas o fato de você saber que você está errado não quer dizer que você vai mudar. A gente não sabe muitas vezes que a nossa alimentação está errada? Sim ou não? E aqui eu não estou falando de peso, tá? Porque vocês podem zoar o pastor gordinho, mas o pastor gordinho de vocês fez exame de sangue e não deu nada. E quando eu entrei na sala, teve uma mulher que entrou comigo, que eu não vou falar quem é. E nós estávamos lá na frente do endócrinos. E o endócrino, ela quis entrar. Eu queria ter minha privacidade, mas não pude. A mulher entrou comigo na sala. Aí vocês não sabem quem é essa mulher, não. De vez em quando ela canta aqui na igreja. O endócrino começou.
Um monte de exame. Dentro da normalidade, dentro da normalidade, dentro da normalidade. Foi passando. Eu falei, tem certeza que são os meus exames que estão aí? É o seu exame. Olha, para não falar que você não tem nada, você está com um pouquinho de gordura, doutor, no fígado. Você tem certeza que é um pouquinho? Que para mim já tinha que ter um grau 4 aí. Não, você está só com um pouquinho de gordura que você consegue. Ah, já que a senhora está aqui, vamos abrir o exame da senhora. No primeiro, BO. Ixi, precisa melhorar isso aqui. Pergunta para ela se não é verdade. O endócrino deu risada. Falou, você achou que era ele, né, que estava ruim. Vai, viu? Agora tá lá tomando um monte de coisa. Lá tem que fazer uns negócios, tem que comprar tudo. Farmácia de manipulação, é vitamina disso, vitamina daquilo, é colágeno, né? Julgaram o gordinho pela capa, né? Cadê os magrinhos que foi fazer exame de sangue aí? Tem que fazer, gente. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque é justamente isso que eu estou falando. Às vezes a gente julga, né? Às vezes a gente quer mudar. A gente sabe que precisa mudar alguma coisa, mas a gente não consegue. Você fez seus exames. E agora precisa mudar. Você sabe que tem que mudar. Mas você não consegue mudar. Por causa de quê? De uma coisinha chamada carne. As vontades da carne. Nossos desejos. Então no capítulo 7, Paulo está falando sobre isso. A lei, ela é boa. A lei é como exame de sangue. A lei é como um espelho. Assim como o espelho mostra o que está errado, o exame de sangue também mostra o que está errado. Agora, o fato do exame e do espelho mostrar que algo está errado, não quer dizer que esse algo vai ficar certo se a gente não mudar de comportamento. Está entendendo agora? Então no capítulo 7, Paulo vem falando sobre isso, sobre a lei de Moisés e como a lei era santa, a lei era boa. Ele não está dizendo que a lei é errada, a lei é santa, a lei é boa, a lei é agradável, mas a lei é como um espelho, Marivaldo, ela mostra, mas ela não tem a capacidade de fazer com que a gente mude. E ele chega no final do capítulo 7 dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará? É no capítulo 7 que ele vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, quando eu vejo eu faço. Não é assim, meu irmão? Muita gente quer fazer algo bom, a gente vê alguém, a gente quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa e a gente não consegue. E quando a gente vê sem querer, a gente pisou na bola. Você já parou para prestar atenção nisso? Como que é? Começa 2026, você fala, não, esse ano eu vou trabalhar de voluntário num asilo, esse ano eu vou trabalhar de voluntário num orfanato, eu vou dedicar um dia para ajudar as pessoas, eu vou fazer alguma coisa para ajudar esse mundo, para mudar vidas. Nós já estamos em abril e você não fez nada. É o que Paulo está dizendo, o bem que eu quero, eu não faço. Aí você fala, não, esse ano também eu não vou brigar tanto, eu vou guardar minha língua, eu não vou me ofender, eu não vou ofender no trânsito, eu não vou brigar no trânsito. Quando vê, primeiro farol vermelho que a pessoa fica parada, você já mete a buzina atrás e começa a gritar. É isso que Paulo está dizendo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero, ele não quer. E eu tenho certeza que eu e você, muitas vezes, nós não queremos fazer algo mal. Mas sem querer, a gente faz. E aí Paulo diz, miserável homem que sou. E desculpa falar, isso acontece com a gente também.
sem querer. Eu não estou dizendo sem querer. Eu estou falando sem a gente perceber. A gente comete erro. A gente comete falha. A gente ofende alguém. A gente entristece alguém. E desculpa falar, é isso que você veio aprender aqui nessa igreja hoje. Você não veio aprender que você precisa de mais poder. Você precisa de decisão. Você precisa de mudar de vida. Você não veio aprender que você precisa de mais conhecimento da Bíblia. Você já conhece a Bíblia. O que você precisa fazer é isso que você conhece, colocar em prática. Então Paulo está dizendo, olha, a lei é boa para mostrar os nossos erros. Mas como nós vamos vencer os nossos erros? Se no capítulo 7, Rogério, ele termina dizendo, miserável homem que sou, no capítulo 8 a história muda. Ele começa dizendo, agora pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. O que a lei não pôde fazer, agora Jesus faz. Se a lei só mostrava mancha na camisa, Jesus dá uma roupa nova. Se a lei mostrava ao cabelo bagunçado, Jesus dá um cabelo novo. Se a lei mostrava uns exames alterados, Jesus entra no sangue e transforma os exames. Desculpa, Léo, foi mais forte do que eu, porque o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Então existe uma resposta. Billy Graham dizia, a salvação, ela é gratuita, mas ela não é barata, porque ela custou o sangue de Cristo. Não é porque que algo é grátis que ele é barato. A salvação é de graça, mas ela tem um valor inestimável, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Tá, pastor, mas o sermão de hoje é Jesus muda. E o que Jesus muda? Segundo esse texto que nós lemos, primeira coisa, Jesus muda a nossa posição. Agora, pois, já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Antes, nós éramos condenados. Agora, nós somos aceitos, perdoados. Antes, nós éramos separados de Deus. Agora, nós somos unidos a Deus. Antes, nós éramos culpados. E agora, nós somos reconciliados. Agora, não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha como que Paulo, usado por Deus, traz a esperança. O homem que termina o capítulo 7 dizendo, eu sou miserável. E realmente nós somos miseráveis. Realmente a nossa carne é miserável. Mas em Cristo Jesus, a carne morre e não tem mais condenação. Porque é Jesus Cristo quem nos justifica. Você está entendendo essa palavra? Em 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tem gente tentando viver, William, uma vida nova, mas com a mentalidade velha. Tem gente querendo viver uma vida nova, carregando a culpa, carregando o passado, carregando a condenação, quer carregar aquilo que Jesus já removeu. Nós estamos no ano de 2026, ano da renovação. Só vai haver renovação se você deixar essa carga no passado, porque ela não te pertence mais. Agora não tem mais quem nos condene, porque Jesus Cristo nos purificou para que a gente venha ter uma nova vida. Pare de carregar essa culpa. Pare de carregar esse passado que te perturba. Pare de carregar essa condenação
porque foi por ela que Jesus morreu na cruz do Calvário. Às vezes nós somos os nossos maiores carrascos. Eu tenho falado isso. O processo de perdão já é difícil. Perdoar o Henrique já é difícil. Não é fácil, não, irmão. A carne todo dia tem que ter muito Espírito Santo. Estou brincando. Mas sabe o que eu vejo acontecer com muitas pessoas, Henrique? Ela perdoa os outros, mas ela não perdoa ela. Ela continua se cobrando. Se cobrando de coisas que ela fez. Se cobrando de erros. E aqui eu não estou fazendo apologia ao pecado. Aqui eu quero ser transparente igual o nosso Jesus foi. Para de pecar. Vai e não peques mais. Porque tem gente que parece que tem pecado de estimação. Fica pecando na mesma coisa. Isso já se tornou um desvio de caráter. E Jesus veio para mudar o nosso caráter. Jesus veio para mudar a nossa vida. Pastor, o senhor está pregando que Jesus muda. Então o que Jesus muda? A primeira coisa que Jesus mudou, a nossa situação. Nossa posição. Antes condenados, agora absolvidos. Qual é a segunda coisa, pastor, que Jesus muda em nós? A segunda coisa que Jesus muda em nós é a nossa vida, ou quem governa a nossa vida. Olha o que diz o texto, nós vamos continuar no texto que a gente estava lendo de Romanos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, o versículo 2, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Pastor, não entendi nada, deixa eu ser bem didático. No capítulo 7, Paulo está falando da lei de Moisés, amém? Amém ou não amém? Amém. No capítulo 8, Paulo vai continuar falando de uma lei, mas não é mais a lei de Moisés. Paulo vai dizer que tem uma lei que domina a gente, que é a lei da nossa carne. Que lei é essa, pastor? É aquela lei que você sabe que, sei lá, se tem diabetes, você sabe que se você tomar um caldo de cana, Deus está falando aí, você vai passar mal, mas mesmo assim você toma. É a lei da carne. É aquela lei que você sabe que se você comer um hot dog meia-noite, você vai passar mal, mas você come. É aquela lei, sabe, que você sabe o que tem que fazer, mas você faz o contrário. É a lei da carne, a lei do pecado. Então me entenda bem, no capítulo 7 Paulo está falando da lei de Moisés, mas no 8 ele muda, agora ele está falando de uma lei que nos rege, a lei da nossa carne. E ele está dizendo o seguinte: Jesus veio para mudar quem nos governa. Se antes quem nos governava era a nossa carne, agora quem nos governa é o Espírito Santo de Deus. Jesus muda a nossa posição, antes pecador, agora santo. E Jesus muda quem nos governa. Quem nos governava? A lei do pecado e da morte, mas agora o Espírito da vida. Mas a pergunta é, você está deixando essa lei te governar? Aqui é a virada. Não é sobre regra, não é sobre domínio, é sobre quem nos governa. Quem está te governando? A lei do pecado ou o Espírito de vida? Eu acho que eu estou sendo claro, sim ou não? Sim. Só Deus pode fazer o que o homem não pode fazer. Como eu citei no sermão passado, o pastor John Piper sempre disse: o novo nascimento não é uma melhoria de vida, o novo nascimento é uma nova criatura que surge. Morre o antigo e nasce um novo. Eu falei isso nos sermões passados. Tem gente que acha, Luciano, que o novo nascimento é Deus pegar o Luciano lá velho do mundão e falar: não, vou dar vou aqui, descascar a parede, vou fazer um reboco novo, passar uma tinta. Não, o novo nascimento não é uma reforma. O novo nascimento, a gente morre e nasce de novo.
É isso que o batismo simboliza. Quando a gente desce as águas, a gente está dizendo, eu morri para o mundo e eu estou nascendo para Deus. Pastor, mas eu me batizei, e mesmo me batizando, eu estou vivendo em pecado. Então eu quero te dar uma boa notícia. Deus é especialista em matar a nossa carne e fazer com que surja uma nova pessoa cheia do Espírito Santo do Senhor. Talvez você entrou aqui hoje igual Paulo. Ó, miserável pessoa que sou, vivo fazendo coisa errada, vivo pecando, vivo cometendo equívoco, mas eu quero te dizer, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a lei da carne, mas que vivem no Espírito de vida. Jesus muda a nossa posição. Antes pecador, agora santo. Jesus muda quem nos governa. Antes a carne, agora o Espírito Santo. Jesus muda também, Rogério, a nossa direção. Verso 5, Romanos 8:5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. É direção. Sabe você dirigir no carro? A não ser que seja uma Kombi, se você virar para a esquerda, vai para a esquerda. Porque você falou Kombi, pastor, tem Kombi que você gira, ela continua indo reta, você não faz nada. Se você virar para a direita, ela vai para a direita. E aqui o Paulo está dizendo, olha, Jesus muda a nossa direção, porque os que se inclinam para as coisas da carne, é sobre a carne que vai ver. Mas se você se inclinar, ou se você tiver a direção para as coisas do Espírito, você vai ver debaixo do Espírito Santo. Pastor, o que é viver no Espírito? É viver dando glória? É viver falando em línguas? É viver orando? Não, é viver obedecendo a palavra de Deus. E aqui Deus é tão sábio, Deus é tão poderoso, que mesmo você não conhecendo a Bíblia toda, você sabe o que é certo e o que é errado. Deus colocou dentro de nós uma coisa chamada lei moral. Independente de religião, independente, sabe, de qualquer coisa. Todo ser humano tem uma coisa dentro dele chamada lei moral. E quem colocou isso foi Deus. Quer ver um exemplo? O cara é ateu, ele não acredita em Deus, ele não acredita na Bíblia, ele não frequenta igreja, ele faz tudo de errado, mas quando ele vai trair a esposa dele, ele faz escondido. Porque ele sabe que no fundo o que ele está fazendo é errado. O cara é um serial killer, é isso e aquilo, ele é todo perturbado, mas quando ele vai matar uma pessoa, ele faz escondido. Porque no fundo, ele sabe que tirar a vida de uma pessoa é errado. O cara é todo tranqueira, quando ele vai roubar um banco, ele coloca uma máscara. Porque no fundo, ele sabe que o que ele está fazendo é errado. E que se ele for pego, ele vai pagar pelo erro. Não importa onde a pessoa esteja. Já viu criança? Até criança. O pai compra a leite moça. Na nossa época, vocês vão lembrar. Colocava na geladeira. Pai e a mãe deixavam a leite moça na geladeira. Aí esperava o pai e a mãe dar um perdido, sair. A gente pegava o abridor de lata. Ou até um preguinho bem fino. A gente ia lá e furava. Escondido, tá? Tem gente rindo. Olha a lei moral dentro de você aí que Deus colocou. A gente bebia, depois passava para minha irmã. Depois a gente dava um jeito de tampar aquele negocinho para não escorrer e colocava lá. E quando a mãe abria a lata de leite, moça, para fazer alguma coisa, só tinha metade. Porque os filhos tomou o resto, a outra metade.
A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, através da lei moral. Muito mais da lei moral, nós sabemos o que é certo e errado, porque fora a lei moral, nós temos o Espírito Santo falando conosco. Essa lei moral, ela é tão poderosa no mundo, não se escandalize com o que eu vou dizer aqui para vocês, que até, me perdoe, foi um dos piores tipos de pessoa que passou sobre essa terra, foram os nazistas. Até Adolf Hitler, que aquele ali foi um perturbado. Ele não fez as câmaras de gás nas cidades centrais da Alemanha. Ele fez em lugares escondidos. E ele escondia os corpos. Porque mesmo sendo um perturbado, ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Se um perturbado como esse sabia, quanto mais você, meu irmão, que tem o Espírito Santo. Eu não gosto, eu sei que você não gosta disso, mas essa aqui você vai ter que falar para o seu irmão. Fala para ele, o Espírito Santo fala para você o que é certo e errado. Você sabe, irmão. Você acha que eu vou falar? O Espírito Santo fala com você todo dia. Assim como a carne, todo dia quer mandar. Todo dia o Espírito Santo fala, eu estou aqui. Se você permitir, eu te ajudo. Hoje é o 3º domingo da série Jesus. No primeiro domingo nós falamos que Jesus vive. No 2º domingo, nós falamos que Ele faz com que a gente nasça de novo. E nesse 3º domingo, você veio aqui para ouvir que Jesus muda a gente de vida. Glória a Deus. Pastor, qual foi a primeira mudança que Jesus fez na gente? A nossa posição. Antes pecadores, agora santos e salvos. Qual é a segunda mudança que Jesus faz na nossa vida? Quem nos governa? Antes governados pela nossa carne, pelos nossos desejos, mas agora governados pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, qual é a terceira mudança que o Espírito Santo faz dentro da gente? Muda a nossa direção. Antes nos inclinávamos para as coisas da carne, mas agora nos inclinamos para as coisas do Espírito. É por isso que quando eu falo aqui que eu tenho uma dificuldade terrível de entender, me perdoe, eu acho que eu vou morrer com essa dificuldade, William, de pessoas que dizem que amam a Deus, que vivem para Deus, que servem a Deus, mas não têm prazer de estar na casa de Deus. Gente, eu não frequento igreja porque eu sou pastor, não. Vocês me desculpam. Você acha que eu frequento igreja por causa que eu sou pastor? Como é que eu posso ficar 15 dias sem vir na casa de Deus e não sentir falta? Desculpa, meu irmão. Se você consegue ficar 10, 15, 12, 20, 30 dias sem vir na igreja e não sentir nada, você precisa ver quem está governando a sua vida. Você precisa ver em que direção você está. Ah, isso é religiosidade. Não, não é religiosidade não, irmão. É vontade de estar onde o povo de Deus está. Eu não sei você, estou falando por mim, mas quando chega a noite eu fico doido, quero achar uma igreja para ir cultuar. Agora nos domingos. Aí sou eu, aí é eu, não estou falando de você, você pode... É vontade de estar na presença de Deus. O salmista dizia, quando entrarei na presença do Senhor, o pardal encontrou casa. O salmista não está falando, pastor Eliseu, que é algo difícil. O salmista Davi está dizendo, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninhos para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Quando entrarei e me verei na presença do Senhor. Ele era rei, ele tinha que ter um monte de reunião, porque tem gente que fala que é muito ocupado, né? Cadê? Tem algum rei aí, cuidando de um país inteiro? Cadê você que diz que é ocupado? Ô ocupado, você é rei? Você cuida de Israel?
Ô ocupado, você tem que ir para a guerra? Papo furado. É papo furado. Você é muito ocupado? Cadê? Levanta a mão aí quem governa 40 cidades. Quem é governador de 40 cidades aí? Ninguém aqui, né? A gente não governa nem o bairro do Vila Virgínia. Ué, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu quero falar com você, ocupado e ocupada. Ó, Davi governava 40 cidades. E orava de manhã, de tarde e de noite. Serve para nós todos. Davi orava de manhã, perdão. Eu falei de Davi? Não, perdão. Falei Davi? Perdão, não é Davi, é Daniel. Daniel governava 40. Ô William, você tem que me ajudar aí quando eu errar assim. Você pode, você levanta a mão, me ajuda aí. Daniel, governador de 40 cidades. Orava de manhã, orava de tarde, orava de noite. Orava de manhã, orava de tarde, orava de noite. A gente não ora de manhã, não ora de tarde, não ora de noite. Não lê a Bíblia, não ouve um hino, não faz nada, porque nós somos muito ocupados. A minha agenda está muito cheia, pastor. E deixa eu te falar, na época de Daniel, quem governava errado, morria. Tá, pastor, eu já sei que Deus mudou minha posição. Eu era pecador e agora eu sou santo. Pastor, eu já sei que Deus mudou quem governa a minha vida. Eu era governado pela carne, mas agora eu sou governado pelo Espírito. Pastor, eu já sei que Deus mudou a direção. Jesus muda a minha direção. Eu vivia em direção ao pecado, mas agora eu vivo em direção ao Espírito Santo. E o que mais Ele faz? Jesus muda o resultado. E sabe o que eu vou falar aqui? Muitos de nós estamos precisando de uma mudança de resultado. Que resultado é esse, pastor? É o resultado da Mega Sena? Bem que eu queria, mas não é. É algo muito melhor. Muito melhor. Verso 6. Romanos 8, 6. Porque o pendor é a inclinação, tá? De pender. Da carne, dá para a morte. Mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Ah, pastor, por que eu tenho que viver segundo o Espírito Santo? Você não tem que viver segundo o Espírito Santo, não. Você vive igual você quiser. O problema é seu. Você quer viver igual você quer? Viva. Mas se você decidir viver direcionado pelo Espírito Santo, o resultado é vida e paz. Vida e paz. E quando eu falo vida, é vida total. É a vida que alcança nosso casamento, nosso relacionamento com os filhos, a nossa finança, a nossa saúde, as nossas emoções e a paz. A paz que excede todo entendimento. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer: Jesus faz a gente nascer de novo. Jesus vive, mas Jesus muda a nossa vida. Fique de pé.